Bem, pessoal, dando continuidade aí à nossa aula, nosso curso, hoje com a aula 2. E antes de começar essa aula, eu vou informar para vocês um probleminha que aconteceu, um equívoco, certo? Pela manhã eu recebi um e-mail de um aluno, um colega de vocês, que estava com dificuldade na lista de exercício. Eu acho que essa dificuldade deve ser compartilhada de todos, mas ele entrou em contato comigo. O que ele me dizia é que parecia não fazer sentido o que tinha na apostila e o que estava na lista de exercício. Eu achei estranho e fui investigar, certo? E o que eu descobri é que a apostila que eu estava usando e a apostila que foi disponibilizada para vocês estavam em versões distintas, versões diferentes. A minha era mais antiga. E aí eu já consegui a apostila nova, refiz todos os slides, refiz o plano de disciplina e agora eu vou passar novamente para vocês o plano de disciplina, o cronograma, com o que nós vamos ver aula a aula e continuação com a aula com o conteúdo correto na ordem correta. Tá certo, pessoal? Então, infelizmente aconteceu esse problema, mas em tempo hábil para se corrigir sem maiores prejuízos, certo? Agradecendo aí o aluno lá do Polo de Pedro II e o Tônio, que entrou em contato comigo sobre esse problema, que foi por conta dele, com a ajuda dele aí, que foi possível descobrir isso. Então, um abraço aí, colega. Vamos lá, pessoal. Então, a aula de hoje será sobre características de um SGBD, certo? E o modelo conceitual de dados. Mas primeiro nós vamos ver o plano de disciplina, como é que ficou, tá? A semana 1 já passou, tá? Infelizmente nós temos esse prejuízo aí. Mas na semana 2 nós vamos ver, que é a aula de hoje, características de um SGBD e modelo conceitual de dados, e teremos atividade para casa, tá? Na semana 3 veremos conceitos de atributos, relacionamentos e modelos de entidade de relacionamento. Nessa semana teremos atividades de classe e de casa. Na semana 4, que é do dia 16, nós teremos relações, atributos e tuplas, atributo-chave de uma relação, restrições do modelo relacional, representação de um modelo relacional e transformação de um modelo entidade de relacionamento para um modelo relacional. Nessa semana teremos apenas a atividade de casa. Na semana do dia 5, do dia 23, teremos a aula de DDL e DML. DDL é linguagem de criação e DML é a linguagem de manipulação. Teremos também uma aula extra aqui, uma aula extra sobre a download, né, e instalação e as ferramentas do PostgreSQL. Beleza? Nessa semana teremos atividades de casa e de classe. Na semana 6 teremos a continuação de DML e DCL, que é a linguagem de segurança, beleza? E apenas atividade de casa. Nessa semana 6 teremos também uma aula extra de revisão para a avaliação. Continuando agora realmente com a aula, vamos ver aqui sistemas gerenciadores de banco de dados, o objetivo. Segundo Silber Sharps, certo? Em 2004, disse que o principal objetivo de um SGBD é proporcionar um ambiente tão conveniente quanto eficiente para recuperação e armazenamento das informações do banco de dados. O que é que ele quer dizer com conveniente? Conveniente ele quer dizer com facilidade. Facilidade para o sistema, facilidade para o desenvolvedor, facilidade de você criar objetos, acessar dados, manipular esses dados transformando em informações. Então essa é a conveniência a qual ele se refere. A eficiência é a questão de segurança. Segurança, disponibilidade, o sistema gerenciador de banco de dados sempre operacional, tolerante a falhas, recuperando-se de falhas inesperadas, certo? Isso tudo nós vamos ver que cada um dessas características são, ok? Pois bem, para o banco de dados ser conveniente e eficiente, ele tem que ter algumas características, tá? Então, um SGBD é um elo entre os sistemas de informação de uma organização e os bancos de dados. Fornece um conjunto padrão de operações, são as linguagens para a criação, linguagens de DDL, e a manipulação dos bancos de dados, essas aqui são as linguagens de DML, linguagem de manipulação, facilitando o desenvolvimento de novas aplicações, garantindo que os dados armazenados sob sua responsabilidade estarão seguros.
ou seja, estarão seguros quer dizer a eficiência, e facilitando o desenvolvimento das aplicações e garantindo e facilitando o desenvolvimento de aplicações seria a conveniência, ok? Vamos lá para as características. O SGBD possui cinco características. A primeira, a abstração de dados. Fornece uma visão conceitual dos dados que não correspondem exatamente à organização física dos dados. O que ele quer dizer com isso? É a visão do usuário sobre o dado, não necessariamente é o dado que está, a forma física, a organização física, como o dado está implementado no SGBD. Ok? Essa figurinha possui os níveis. Primeiro nível, são 3 níveis, o nível externo, o nível conceitual e o nível interno. Certo? O nível interno é o nível mais baixo de abstração. Descreve os dados como estão realmente armazenados, englobando estruturas complexas de baixo nível. É como ele está lá no banco. São os tipos de dados, todos os objetos da tabela, os relacionamentos, eles estão nesse aqui, é o esquema interno, é como ele está armazenado nos bancos de dados. O nível conceitual, que é esse nível intermediário, tá? Ele descreve quais dados estão armazenados e seus relacionamentos, certo? Nesse nível, o banco de dados é descrito através de estruturas relativamente simples, que podem corresponder a uma estrutura mais complexa de nível físico. Certo? Ou seja, quanto mais eu desço para cá, mais complexo ele vai ficando. Certo? E o último nível, que é o nível de visão de usuário, que é o nível do topo, tá? Descreve partes do banco de dados, de acordo com a necessidade de cada usuário individualmente. Controle de redundância de dados. Isso aqui, pessoal, é para evitar a duplicação dos dados, que também é conhecida como redundância de dados. Esse problema de duplicação foi um dos primeiros problemas do processamento tradicional de arquivos. Antigamente, quando não existia banco de dados, o arquivo, ele tinha cópias em mais de um computador. E o que é que isso acontecia? Quando ele era alterado em um computador, certo? Ele teria que ser realizado cópia e ser atualizado nas outras estações. É o que eles chamavam de disquete para lá, disquete para cá. Um protocolo de disquete para lá e disquete para cá. Isso era terrível, isso era gerava um problema de inconsistência terrível. Por quê? Porque um usuário alterando aquele arquivo, certo? Ele alterou e em seguida, antes do arquivo ser repassado para as outras estações, alguém precisou daquela informação. E aí essa segunda pessoa que precisou estava com a informação defasada, ou seja, atrasada, errada, porque ainda não tinha pego a atualização de um outro usuário. Certo? Então esse controle de redundância, para evitar esse tipo de problema, que é a duplicação de dados, ele se baseou no compartilhamento. Certo? Nesse caso existe uma única ocorrência, ou seja, como o banco de dados centralizou, aquela informação só existe uma única vez dentro do banco de dados. Certo? Assim, essa informação ela pode ser acessada por mais de um usuário, certo? E pode ser alterada também por mais de um usuário, desde que seja em tempos diferentes, certo? Concorrentemente. Ok? O SGBD, nesse caso, impede a duplicação, pois só tem apenas um arquivo e todos que querem ler esse arquivo, ter acesso a essa informação, têm que se submeter ao banco de dados, solicitar para o banco de dados, e aí o banco de dados fornece aquela informação. Certo? Então, garante com que aquela informação esteja sempre atualizada e única. Beleza? Vamos ter um exemplo aqui de problema de tempo, certo? Na concorrência. O SGBD implementa um mecanismo que evita a atualização de um dado enquanto ele esteja em uso. Ok? Por exemplo, se eu fizer uma leitura da informação e eu precisar atualizar e eu ainda não tiver atualizado, ninguém pode ler aquela informação. É o que nós chamamos de bloqueio. Essa tabela aqui demonstra o problema ocorrendo. Esse aqui é um sistema de almoxarifado de organização e registra a quantidade em estoque de um determinado produto, que é esse produto A. Cada vez que o funcionário retira uma porção desse produto, a quantidade restante deve ser atualizada. Claro, é o estoque. Então vamos lá. O operador 1 consulta o estoque do produto A e ele tinha um saldo de 15. Ao mesmo tempo, um operador 2 consulta o mesmo produto e ele tem um saldo de 15. Até aí tudo bem, é apenas uma consulta.
O operador 1, ele retira 3 unidades, o que faz com que o saldo fique 12, certo? E o operador 2 retira 5 unidades, o que faz com que o saldo fique 10. Em seguida, o operador 1 atualiza o saldo para 12 e logo em seguida o operador 2 atualiza o saldo para 10. O que aconteceu? Nós temos um problema aí, certo? O valor não é 10, porque eu tinha 15, tirei 3, depois tirei 5. Deveria ser 7, ok? Então, o que é que o valor final que vai ficar no saldo é 10, só que está errado, ok? Esse é um problema de concorrência. O certo seria todos nessa ordem, certo? Enquanto o operador 1 não liberar o recurso, que é o dado, o operador 2 não faria a leitura, certo? Então seria assim, o operador 1 faz a leitura, que é 15, retira 3, vira 12 e grava os 12. Em seguida, o operador 2 faz a leitura dos 12, que já é o dado atualizado, retira mais 5, fica 7, e faz a gravação de 7. Então aqui está um banco de dados consistente. Um perdão aqui, que aqui seria o operador 2, certo? Então aqui sim é o valor correto do saldo do produto A, ok? Controle de acesso a dados. O SGBD mantém diversas estruturas nas quais os usuários devem ser cadastrados e atribuídos a eles possibilidades de restrições a cada usuário. É o controle de acesso, certo? Podemos citar um exemplo. Que tipo de problema isso poderia causar, pessoal? Podemos citar um exemplo do seguinte. Um programador que acessou o arquivo de sistema de recursos humanos, acessou a base de dados de recursos humanos, encontrou o nome de usuário dele, o nome dele na base de recursos humanos, o funcionário, e atualizou o próprio salário. Ou seja, ele aumentou o próprio salário. Ganhava 3 mil reais, voltou para ganhar 5 mil reais. Isso é errado, certo? Só quem deve acessar e fazer alterações no banco de dados seria o usuário do sistema, o usuário do sistema. Um usuário qualquer, com exceção do DBA, certo? O DBA é o administrador do banco de dados. Esse sim, pode ter acesso a isso, mas ele tem uma certa... Ele tem que ter esse acesso, porque afinal de contas ele que dá manutenção. Mas ele está sob contrato com a empresa e ele sabe que isso é errado, certo? Então, o importante é que se defina bem uma política de segurança quando for implementar um banco de dados no SGBD. Tolerância a falhas. O SGBD mantém estruturas e controles sobre todas as operações que ocorrem em um banco de dados. E em caso de falha, restaura os dados conforme estavam antes da ocorrência de falha ocorrer. Tolerância a falhas é o quê? É a capacidade de um sistema de se recuperar, ou seja, retomar o processamento normal sem gerar inconsistências no dado. Sabe quando é que isso ocorre, pessoal? O SGBD, um problema de falha seria o seguinte. Imagine um sistema de informação, certo? Um programa de vendas. O usuário está atendendo o cliente, botou o nome do cliente lá e começou a adicionar os produtos a qual ele estava vendendo, comprando, aliás. No meio da venda, faltou energia. O banco de dados ele deve ser capaz de identificar essa transação que foi abruptamente cancelada e abruptamente cortada, e ele deve cancelar todas as alterações até o momento em que ela iniciou, certo? É o que nós chamamos de transações. Ou ela termina por completo, e se algo falhar durante essa transação, tudo volta ao estado anterior, certo? E assim ele se recupera daquela última transação que houve uma falha abrupta, pode ser uma queda de energia, um cabo desconectado, certo? Ou um HD, ou enfim, o computador a estação de trabalho se desconectou, enfim, pode ser vários problemas, falta de energia. Então o SGBD deve identificar essa quebra esse erro, essa exceção, ou até uma exceção do próprio sistema. Ele deve identificar que essa transação foi cortada, foi cancelada, parou de ter resposta, e ele deve voltar, o que a gente chama de rollback, para o estado inicial onde essa transação foi iniciada, certo? E aí assim os dados continuam consistentes, porque todas aquelas alterações não foram realizadas, ele está no estado anterior. Modelos de dados. Agora nós vamos começar a ver um pouquinho de projeto, tá?
O primeiro passo para a criação de um banco de dados é entender a porção do mundo real que este sistema deseja monitorar. Ou seja, você tem que entender o problema da empresa, o problema do seu cliente, certo? Entendendo esse problema, você identifica os elementos que compõem o domínio, que compõem aquela situação, da aplicação a ser mantida, da aplicação a ser criada, da aplicação a ser dada manutenção. Ok? Então, o primeiro passo, você tem que entender como é que o mundo real funciona. Como é que o mundo real funciona? Como? Entrevistando os usuários, entrevistando o seu cliente, entendendo o processo. Você tem que entender o processo. Um projeto de banco de dados bem feito, ele começa no bom entendimento do processo a qual ele vai gerenciar. Certo? Modelo conceitual de dados. Sistemas são especificados através de requisitos. Todo sistema tem requisito. Todo sistema deve fazer alguma coisa. Contém regras. Essas regras são chamadas de requisitos. Então tem que ter regras e tem que ter funcionalidades. O conjunto de regras com funcionalidades fazem parte dos requisitos de um sistema. Tá? A partir dos requisitos, certo? Conhecendo os requisitos, podemos identificar os dados que atendam aos requisitos. Aquele requisito precisa de que tipo de dado? Quais são os dados que vai ter? Por exemplo, uma venda. Uma venda precisa a venda precisa de um produto, precisa de um comprador, precisa dos itens que vai comprar, que são os produtos, e no final de um total. Então, assim, você já começa a entender que para mim realizar uma venda eu preciso de um fornecedor, eu preciso de um cliente, eu preciso do produto, eu preciso saber quantos produtos ele está levando, enfim, você já começa a identificar quais são os dados desse processo, ok? Uma vez identificados os dados, precisamos descobrir os relacionamentos entre eles. Como é que esses dados se relacionam? Por exemplo, uma venda tem um cliente, eu não posso ter uma venda para 2 clientes ao mesmo tempo, certo? Uma venda é de um cliente. Agora, o cliente pode ter várias compras, eu posso comprar numa loja toda semana, certo? O cliente pode ter várias compras no decorrer de sua vida, mas aquela compra só pode ter um cliente. Aquela compra específica tem apenas um cliente. Então, esse é um relacionamento, certo? É um relacionamento e é semântico entre esses dados, certo? Então, a partir dessas informações que você vai começando a colher, através de conversas com funcionários, com clientes, com o proprietário da empresa ou do local em que ele deseja ser informatizado, é que você vai conseguindo tirar essas informações, esses requisitos e cada vez mais detalhando para se ter para poder fazer um projeto bem feito. Ok? Então, para se criar um banco de dados, foram criados modelos conceituais. Para quê? Para facilitar. Esses modelos conceituais são divididos em 3 grupos. Certo? Nós temos os modelos lógicos com base em objetos, os modelos lógicos com base em registros e os modelos físicos. Quem deu essa definição, quem disse que isso era dividido em 3 grupos, também foi o Silberschatz em 2004. Okay? Modelos lógicos com base em objetos. Certo? São vários, tá? Mas nós vamos estudar o entidade de relacionamento. O modelo de entidade de relacionamento ele é a representação do mini mundo, que é um pequeno mundo que do seu problema, que deve ser informatizado por meio de objetos básicos, chamados entidades, e dos relacionamentos entre eles. Muito bem. Um exemplo aqui de um modelo de entidade de relacionamento. Aqui nós temos pessoas e livros. Aqui é um empréstimo de uma biblioteca. Tá? O que é que ele faz? Pessoas realizam empréstimos de livros. Certo? E aqui as pessoas têm quem? Quem são essas bolinhas aqui? São os atributos. Cada pessoa tem um nome, tem o seu endereço, tem seu e-mail e tem seu telefone, ou telefones. Certo? Os livros têm o título, tem o autor e tem a editora. E o relacionamento deles quem são? É o empréstimo. Pessoas realizam empréstimos. Livros são emprestados para as pessoas. Certo? Então, esse empréstimo é uma relação, é um relacionamento entre as entidades, pessoas e livros. Ok, pessoal? Modelos lógicos com base em registros. São utilizados para descrever um banco de dados por meio de registros, onde cada registro define um número fixo de atributos ou campos de tamanho fixo. Temos 3 modelos baseados nesse tipo
de registro: modelo relacional, modelo em rede e modelo hierárquico. Tá? Modelo relacional usa um conjunto de tabelas para representar tanto os dados como os relacionamentos entre eles. Cada tabela possui múltiplas colunas, que são os atributos. Cada coluna é um atributo e cada coluna e cada linha possui um registro único, um número único, certo? Para evitar duplicidades, certo? Cada tabela possui múltiplas e cada uma possui um número único. Vamos já ver um exemplo de cada uma delas. Modelos lógicos com base em registros. Agora é o modelo de rede e hierárquico. Eles são semelhantes. Eles representam dados por meio de registros e as relações entre eles são representadas por links. Elas são linkadas, certo? Exemplo de um modelo relacional. Essa daqui é uma tabela com todos os registros. Se vocês notarem bem, tem registro repetido. Repetido quem? O nome da pessoa, mas não o registro todo não é repetido. Por exemplo, José da Silva tem essa matrícula que termina com 188, tem o e-mail dele nessa disciplina AVA e com essa nota E. O José da Silva aparece novamente aqui no quarto item, ó. José da Silva, mesma matrícula, mesmo e-mail, com essa disciplina de PED, com essa nota E. O mesmo ocorre com João Pereira e Maria da Graça. Maria da Graça aparece 3 vezes, certo? Como é que seria no modelo relacional? Seria separado por tabelas e elas seriam ligadas através de um registro único. Quem que seria esse registro único? Nesse caso, ficaria uma tabela para o nome do aluno, né? José da Silva, a matrícula e o e-mail, João Pereira, a matrícula e o e-mail, e Maria da Graça, a matrícula e o e-mail. Isso aqui, cada uma dessas aqui é um atributo, cada coluna é um atributo. Essa coluna de matrícula, ela está ligando a disciplina. Por exemplo, 188, quem é 188? É o Zé da Silva. Então ele está matriculado na disciplina AVA e na disciplina PED. O que bate aqui, certo? Então, aí, ao invés de nós termos uma tabela grande com registros repetidos, com nomes repetidos aqui, nós temos 2 tabelas onde não há repetição, certo? Não há repetição do nome da entidade aluno. Nós vamos ter, ó, o Zé da Silva aparece 2 vezes aqui no AVA e no PED. O João Pereira aparece no PED, que é a matrícula 193, no AVA e no INN, e a Maria da Graça as mesmas 3 vezes que aparece na tabela do lado. Só que aparece em PED, 2 vezes em PED, aliás, e uma nessa disciplina de INN. Então, essa aqui é um modelo relacional, tá? Ele separa por tabelas e liga ela através de um atributo. Modelo em rede, usando a mesma tabela aqui, então ele não repete, certo? Os alunos, está aqui o mesmo esquema da tabela anterior, porém a ligação para as disciplinas é feita com esses linkzinhos aqui, ó. Certo? Ó, o José Pereira está linkado a essa AVA e ao PED. O José da Silva também, nessas 2 disciplinas, e a Maria da Graça nas 3 que ela estava anteriormente. Então eles são linkados através dessas setas, tá? Modelo hierárquico também, só que eles é mais ou menos como se fosse uma árvore, né? Uma estrutura de árvore. Ele tem aqui o banco de dados, os 3 registros das 3 pessoas, né? Os 3 alunos, e ele tem, para cada uma matrícula, tem apontando para a próxima, para a disciplina onde ele está matriculado, certo? O Zé Pereira nas 2, o Zé da Silva também nas 2 dele, e a Maria da Graça aqui nas 3. Se tivesse quadro, teria mais um linkzinho para cá com a outra disciplina e assim sucessivamente, tá? Então esse aqui é o modelo hierárquico. Então você pode ver que o modelo hierárquico e o modelo de rede são semelhantes, são ligados por link, certo? E o modelo relacional, ele é linkado às tabelas através de um atributo chave entre as 2, tá? Então, pessoal, o modelo hierárquico foi o último que nós vimos aqui. Nesse caso aqui, nós vimos o capítulo 2 e 3. Para vocês vai uma atividade de casa e com base nesses slides e no material agora corretamente, na versão correta, podem procurar podem estudar pelo material que todas as respostas vocês vão achar lá, viu? Então até a próxima aula, tá? Um abraço a todos.